Olá, gente. Estamos de volta aqui. Deixa eu colocar novamente a professora Josimeire no. Vamos ver se ela. Daqui a pouco ela chega. Pronto. Estamos de volta. Bom, então eu vou voltar às perguntas. A do Matheus é o que nós achamos das casas grandes, que são os antigos engenhos de açúcar, das antigas fazendas, onde as pessoas eram mantidas escravizadas, das igrejas, enfim. E o que a gente acha do fato desses lugares, desses espaços estarem abandonados sem serem cuidados? E Cândido, o professor Cândido Domingues, fala que o Museu Colonial construído por Leopoldo II na Bélgica foi todo reorientado após críticas sociais. As peças mais criticadas ficaram em uma sala para se pensar a própria crítica e aceitação da direção. Bom, Josi, quer começar sobre as casas grandes, fazendas, etc? Quero, embora eu não tenha uma resposta pronta para essa pergunta, que é muito instigante, porque ela toca em vários pontos que eu acho que merecem consideração e a gente não vai dar conta, né? Mas eu acho que vale pelo menos a gente levantar aqui algumas questões. Então, bom, é, a resposta talvez esperada, em alguns contextos, fosse, nossa, né? Se a gente fosse ler naquela chave da que coisa absurda, né? Assim, é um patrimônio nacional que está, né, em ruínas aí. Então, isso seria, o espanto seria talvez compreensível, né? E as respostas que a gente pudesse, né, poderia construir a partir dali, talvez atendessem a essa linha de entendimento sobre o que significam esses patrimônios. Eu acho que as casas grandes, elas são estão no mesmo lugar, né, que esses monumentos aí dos escravocratas e outros tantos de que a gente está falando, que você está falando, olha, é uma questão da gente, a gente precisa pensar isso como uma forma de contar de outras maneiras a história, né? A gente precisa é, tratar isso a partir do que significou isso, a partir né, o que representa da escravidão e o que significa isso para um tanto de coisa. Então, nesse sentido, tem alguns desses espaços que são tombados, né? E são tombados e estão em ruínas. Tem uma discussão, tem pesquisadores e pesquisadoras do patrimônio que trabalham muito com essa discussão sobre as ruínas, né? Porque a ruína também é história, ela diz de história, né? Ela possibilita contar histórias também. Então, essa relação com o patrimônio, de que tudo tem que ser preservado, de que você também não pode alterar os espaços, é uma noção que já vem sendo discutida, né? No sentido de superar isso há algum tempo. Mas, sobretudo, acho que as casas grandes, elas precisariam ser, a preservação desses espaços ou não, sendo elas tombadas ou não, acho que elas precisavam ser tratadas a partir dessa conversa que a gente está tendo aqui, né? Como é que você ressignifica? Se entende que é necessário preservar, como é que como é que você vai fazer essa preservação, ou como é que você vai tratar esse patrimônio, né? Não se trata só de você, no meu entendimento, de vamos cuidar, vamos reformar, restaurar, o que quer que seja, e o que a gente faz com isso? Peço licença mais uma vez para falar de uma coisa que é local, mas que tem a ver com essa questão da ruína. É, Nessa mesma comunidade de onde eu extraio tanta coisa, que é o aglomerado Santa Lúcia, tem um casarão. Eu pesquisei sobre esse casarão no mestrado, e ele está em ruínas. Ele é um casarão que está em ruínas e em vias de ser restaurado, enfim. E aí, nesse caso, ele é um casarão contemporâneo ao casarão que é tido como o mais antigo, do único remanescente da época do Curral del Rei, antes de Belo Horizonte ser construído. Então, a poucos metros desse casarão, onde está o Museu Histórico Abílio Barreto, essa história muita gente já conhece, está lá a Casa da Fazendinha, que foi tombada pelo patrimônio municipal por solicitação da comunidade. E queria-se que tombasse aquele patrimônio, a comunidade de favelas, uma comunidade periférica, né, lida como periférica. As pessoas queriam que se tombasse aquele espaço porque o tombamento era importante para garantir que ninguém ia mexer lá. Então, essa noção de preservação estava operando ali. Mas as pessoas tinham uma clareza do porquê que queriam aquele espaço preservado. Eles queriam que ali fosse um centro cultural,
que tivesse disponível para a população da comunidade, que naquela época, os anos 90, né, 92, não tinha nenhum equipamento público de cultura, por exemplo, e as crianças especialmente precisavam desse lugar, né, desse espaço. Então, relacionar isso com o tombamento, mas eu falei, mas por que tombar? Por que por meio do patrimônio? Não podia pedir para a prefeitura, por exemplo, destruir aquele espaço que estava em ruínas, né, e construir um centro cultural ali ou em outro lugar da comunidade? Não, mas aquilo ali era importante tombar porque dizia respeito, a gente lembra da nossa infância, das histórias que a gente ouvia daquele lugar, porque falavam para a gente que ali tinha escravo, ninguém sabe até hoje que se tinha, provavelmente na origem, essa casa ela pode ter tido, ela teve escravizados com certeza, ali morar uma fazenda onde tinham escravizados, mas não se sabe muito sobre isso. Mas o fato é que tem narrativas que perpassaram, provavelmente, assim, de geração em geração, de pessoas negras que já moravam ali também, dessas que moravam no território antes de Belo Horizonte ser construído, e que não passaram para a história, e que chegam para as pessoas moradoras lá dos anos 90, da favela, do aglomerado de Santa Lúcia, como um lugar que é significativo. Ali as crianças brincavam, no entorno tinha uma plantação de não sei o quê, tinha uma gruta de água ali onde as pessoas iam lá, era um espaço de lazer de alguma maneira, o entorno ali também era um espaço de lazer. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o significado desse tombar e restaurar e disponibilizar esse imóvel para uso da comunidade, ali tinha um sentido muito claro, né? E não é a memória da escravidão que estava se querendo reiterar ali, apesar de ter uma narrativa sobre a escravidão, percebe? Então, eu acho que é uma atenção aos sentidos que se quer dar sobre as coisas quando a gente fala da preservação do patrimônio, né? Essa expressão que todo mundo usa. Pois eu tenho uma visão parecida com a de Josi sobre isso. Agora, por exemplo, a gente tem vários outros monumentos, enfim, antigas propriedades rurais no recôncavo da Bahia, que eu sempre comentava com os colegas, historiadores, e falar, pô, uma tristeza que isso esteja em ruínas, porque ele conta uma parte importante não apenas do processo de fundação desse, desse construto colonial português na América, mas também ele conta uma parte importante da história de vida dessa população africana que foi escravizada. Agora, ao Exatamente. mesmo tempo, agora é o seguinte, então a gente também tem que ressignificar mesmo essa coisa dos objetos coloniais. Então, esses símbolos da opulência dos senhores de engenho, no caso do Recôncavo da Bahia, eles precisam também ser ressignificados. Também tem que marcar aquilo ali como espaços de resistência. Por exemplo, um circuito da resistência pelo Recôncavo. A gente sabe que no início do século XIX, a Bahia foi um palco de diversos atos de resistência à escravidão. Então, talvez um circuito que passasse por essas fazendas, porque muitas dessas fazendas foram palco de revoltas escravas, entre outras coisas, me parece que nesse sentido é muito importante. Agora, eu tenho muita preocupação com uma espécie de nostalgia colonial. Então, acho que é por isso que a gente precisa ficar atento. Por isso que os historiadores precisam tomar a frente do debate para evitar que esse debate venha a ser construído fora do espaço da militância, fora do espaço dos historiadores, enfim, que ele venha sendo construído de cima para baixo e que isso que a gente está, por exemplo, se preocupando, esses espaços, esses antigos engenhos, antigas fazendas, eles venham a ser, enfim, restaurados, reconstruídos, e eles virem um espaço, vamos dizer, de contemplação a um Uhum. período anterior, sabe? E é isso que a gente precisa evitar. Eu acho que eles precisam sim passar por ser objeto de um estudo, de um cuidado mais detido. Aliás, o Rio de Janeiro já tem iniciativas nesse sentido, é importante destacar para não parecer que nada tem sido feito, que a gente está trabalhando no zero. Já tem sido feitos algumas antigas propriedades cafeeiras no Rio de Janeiro. Hoje são espaços de visitação, são museus, e acho que é um pouco da ideia. Agora é uma ideia de um museu que discuta como aquele patrimônio foi construído.
de que maneira? Porque o café não nasceu sozinho, nem se colheu sozinho. Alguém plantou e alguém colheu. Muitas mãos, milhares de mãos. Pelo Vale do Paraíba, ou pelo Recôncavo da Bahia, ou pela zona da Mata Pernambucana, enfim. Ou no caso das Minas Gerais, falando aqui sempre do ponto de vista dos africanos, mas também dos seus descendentes. Então, se você faz um processo de restauração desses espaços, e esses espaços se tornam locais de contemplação, como a vida colonial brasileira era incrível, então ele não serve aos propósitos. A gente tem que, inclusive, nesse sentido, descolonizar esses espaços também, sabe? Reelaborar essa narrativa. E não tem que ter medo. Eu li uma coisa muito importante de alguns historiadores, e é falando, o que a história faz é isso. A gente está reelaborando essa história o tempo inteiro. A gente não tem que ter medo de reelaborar com um temor, que eu não sei de onde surgiu, de que nós vamos apagar o passado, vamos passar uma borracha. Não. O que a gente está fazendo é trazendo outros tons e uma outra complexidade para uma narrativa que está aí estabelecida há alguns séculos, sabe? É. Uhum. Mas esse temor, ele é bem sintomático do entendimento do que significa essa disputa. Não sei se a disputa é a palavra ideal, né, para o que a gente está falando, mas me parece que sim, provisoriamente. Essa disputa de narrativas, essa disputa do que a gente entende que precisa ser representado. Oi, Consegue me ouvir? consigo te ouvir. Pronto. Eu só concluía isso, só para concluir, não ia falar muito não, era só para dizer que, na verdade, esse temor, ele é bem expressivo do que está em jogo, né? Assim, as pessoas acho que entendem bem que a conversa agora está numa outra chave, né? Assim, está numa outra... As pessoas não estão reivindicando, é, por favor, me representem de outra forma. A gente precisa que seja representado de outra forma e a gente vai fazer com que aconteça. Então, é um mundo tal como ele foi sempre conhecido, sendo meio que desmoronado mesmo, né? Então, Isso. e a gente está inserido nessa história dessa maneira, né? É de uma certa forma um campo de batalhas mesmo, que a gente precisa ter muito tato, né? Enfim, acho que é uma experiência também de muito aprendizado para saber como conduzir isso, né? De maneira que a gente não retroceda. Claro. Agora eu acho que é um campo de disputas mesmo, Josi. Se a gente for pensar o que é que está acabando, como é que essa discussão está tomando uma forma mais acabada, ele é um espaço de disputas. Então, é o espaço da discussão contra a derrubada. E é isso, é o espaço. O que é que a gente pensa do ponto de vista desse patrimônio que por um lado, presta homenagens a personagens da história do Brasil em diversos níveis, em diversos graus, no comércio transatlântico de pessoas escravizadas. Isso de um lado. E do outro lado, um tipo de política de museus, um tipo de política cultural que ignora ou que tenta criar um nível de apagamento
do papel fundamental das populações no Brasil. Então, são esses projetos. Eu acho que a gente também está num espaço de disputa. Você foi perfeito quando você falou isso novamente. A gente está num espaço de disputa. São projetos diferentes do que é que a gente pensa para a sociedade brasileira. E eu acho que é importante que a gente participe disso ativamente, porque eu acho que existe um acúmulo que a gente pode colocar a serviço desse debate. Novamente, né, a gente não vai resolver a questão, Uhum. não somos nós a força motriz desse processo histórico, como não foram os historiadores que fizeram aquele movimento em Bristol na semana retrasada, mas com certeza a contribuição dessas pessoas em algum nível, do ponto de vista de escrever, talvez em espaços públicos, em redes sociais, jornais, sobre esses temas. Então, sabe, eu acho que tudo que a gente puder fazer nesse sentido vai ser proveitoso. Eu acho que o momento é esse de fazer essa discussão. Eu acho que é um chamado de responsabilidade também, eu entendo um pouco assim, né? Nossa responsabilidade. Tá bom. Gente, ó, a conversa tá ótima, mas a gente já tem mais, acreditem. Acho que vocês acreditam. A gente já tem mais de 2 horas de live até o momento. Já deu um probleminha aqui no celular, não sei o que foi que aconteceu. Vocês viram, a gente ficou fora meio, alguns Tá minutos. avisando, querendo expulsar a gente já. Pois é, talvez seja o Instagram. Bom, novamente quero agradecer a todos que ficaram aqui até essa hora da noite. Agradecer a companhia da minha querida colega Josimeire Alves, professora doutora Josimeire Alves, Josi. Agradecer também aos historiadores negras e aos historiadores negros, esse grupo que tem feito vários eventos, atividades, no intuito de dar visibilidade à nossa produção, que a gente tem discutido, que a gente vem produzindo academicamente, também pelo espaço aqui. Lembrar a todos que teremos outras lives nesse mesmo modelo, com outras pessoas, outros colegas. Enfim, convidar todos que sigam a página aqui no Instagram e, enfim, nos encontramos numa próxima live. Josi, por mim, já falei o que tinha que falar. Também vou poupar a nossa audiência querida que está aqui firme e forte conosco até então, mas só agradecer mesmo pela participação de todo mundo, né, de todas e todos, e dizer que a gente segue conversando e que um canal para a gente seguir conversando realmente aí a propaganda, né? Acompanha mesmo, fortaleçam aí os nossos canais da rede de historiadoras, historiadores negras e negros, que tem muita coisa bonita, importante e potente sendo produzida por nós, né, por essa rede, por pesquisadores, pesquisadoras negras em diversas áreas aí da produção historiográfica. Divulguem também, chame mais gente e a gente segue trocando ideia. Tá bom, obrigado, Josi. Obrigada, Carlos, Boa noite, obrigada, Ana Flávia, que Josi. assessorou aqui, né, no É bastidor, a importante professora dizer Ana o Flávia Magalhães, reconhecimento e a todo mundo. especial à Ana Flávia Magalhães Pinto, que deu uma ajuda fundamental aqui nessas partes tecnológicas. E antes de despedir, só uma coisinha. Lembrando, acho que algumas pessoas já tinham falado a respeito da interpretação em Libras, é só dizer que vai acontecer, que vai rolar, então aguardem, continuem seguindo por aqui, que talvez, quem sabe, já nas próximas lives a gente já tenha interpretação de Libras para ser mais esse canal de ampliar esse debate. Tá bom, gente? Muito obrigado por isso até agora. Beijos a todas e a todos, abraços. Fiquem bem, fiquem em casa, usem Oi. máscara, álcool em gel. E a gente vai esperar isso. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, Carlos. Tchau a todos. Tchau, tchau.